Fux, bora falar sobre o INSS. Eu não sei se você está sabendo, mas teve fraude no INSS. Quem poderia imaginar nos nossos 8 anos gravando o podcast do Tapa? A gente já falou em algum momento que poderia aparecer algum problema no INSS? Acho que sim, né? Acho que Acho como que um sim, esquema né? como um esquema de pirâmide que é o INSS, eu acho que ele inevitavelmente daria problema. Mas não é esse o problema que deu ainda, né? Não bastasse ser esquema de pirâmide, eles ainda roubam os velhinhos, cara. Imagina, que tipo de pessoa tu tem que ser para ficar roubando idosos, hein, Júlio? O que Tem tu que ser acha? muito cruel, cara. E é assim, e não é qualquer idoso, né? É o idoso pobre, assim, aquele idoso que tá. A gente nem botou aqui, a gente nem trouxe pra cá, mas tem umas entrevistas com os idosos, assim, que as pessoas estão botando no Twitter, que é muito triste de ver, assim, cara. As pessoas que completamente sem instrução, assim, daí os caras não conseguem ver um extrato, né, cara? Não conseguem saber se o valor que tá entrando lá, né? O cara tá ganhando um salário mínimo de aposentadoria e daí ele tem descontado ali sobre o salário mínimo dele, 80, R$ 90. É tipo, é muito significativo para alguém ganhar um Porra, salário mínimo, né? é Então, assim, muito cara, significativo, cara. e o bizarro é tipo, olha só isso aí, INSS tem 130 mil denúncias de descontos. Como é que pode? Tipo, é só porque é a lógica do Estado, é um órgão do Estado. Porque imagina uma empresa ter 130 mil denúncias de que está descontando de forma indevida os seus clientes. O E não que aconteceu teria nada. acontecido com essa empresa? Hã? Não, mas peraí, mas vamos. Os atuais gestores do INSS, que é o Partido dos Trabalhadores, junto com o partido PDT, Partido Democracia, sei lá o que quer dizer o D, mas deve ser Democracia e Trabalhadores, demitiram todos as lideranças. Então, agora, ok, eles demitiram. Demitiram, né? Inclusive tem numa dessas outras matérias, Vamos ir baixando aqui. demitiram depois de a denúncia primeiro aconteceu em 2023. 2023, é agosto, acho, de Barbaridade. 2023. O Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, né? É. Ele ignorou, ele foi reclamado, foi colocado em ata o negócio e ele não fez nada, um ano. Por que será, né? Que coisa estranha. Imagina, tu recebe uma denúncia assim de uma conselheira numa reunião de conselho dessa maravilhosa instituição e diz assim: olha, estão fraudando velhinhos. E diz assim, ok, a gente vê isso daqui a um ano. Vamos explicar aqui o que aconteceu, né? Quem não está entendendo. Boa. O INSS recebeu denúncias, que nem o Fux falou, que nem a gente está mostrando aqui, 130 mil denúncias a saber até então, de descontos indevidos. Ou seja, as pessoas que estão recebendo a sua aposentadoria lá, recebem o seu valor do INSS, o valor veio diferente, né? Então as pessoas foram lá e reclamaram, porque eles não autorizaram nada. Porque existe a possibilidade de se fazer desconto em folha, desconto no INSS, que foi meio que um sistema financeiro que foi criado em torno disso. Então, ou seja, existem CNPJs, entidades, associações, o escambau, um monte de tipo de entes que tem o poder de mandar descontos para a folha das pessoas, né? Ok, mas deveria ter sido feito com autorização dessas pessoas. Ou seja, tu pegou um empréstimo, tu vai descontar R$ 60 por mês, que é a parcela, dando um exemplo aqui qualquer, né? E daí tu autorizaria. O ponto é, essas entidades tiveram o poder de fazer isso e não, e aparentemente, o que está sendo revelado agora, né? Ninguém autorizou eles fazerem esse desconto na folha. Tá? Isso é o que sabemos até agora, dia 1º de maio, um dia emblemático, Dia do Trabalhador, 1º de maio de 2025. O interessante, né, tem aí uma das entidades que foi alvo dessa busca e apreensão por parte da Polícia Federal, né? Ela é representada legalmente pelo escritório do filho do Lewandowski, que é o ministro da Justiça, ex-supremo, né? Um grande, grande, grande amigo do PT. Não dizer outra, Exatamente. não dizer outra expressão. E daí o Assim, cara. cara, que assim, tu É, para ver, um advogado pode atuar em várias causas, né? Assim, não claro. tem. Mas onde a fumaça, fogo, né? Assim, tem que investigar isso aí, né? Tem que ver, tem que É, entender qual é a participação desse cara aí, do filho do Lewandowski, na defesa de uma entidade que provavelmente está fraudando os velhinhos. Entendeu? como muitas pessoas sabem, né, é uma maneira de tu adentrar estado adentro, é tu contratar os próceres do estado, né, o pessoal que está grudado no estado. Então, o cara foi contratado ali, o escritório de advocacia, do filho do ministro, né, para representar uma dessas instituições que
está fraudando, possivelmente, né? Para a gente não ser taxativo, vamos aguardar as investigações terminarem, eles serem condenados na justiça brasileira, que é tão célere e competente, né? Então, é engraçado, né? Contratar o É, filho do ministro. assim, pessoal, o negócio é bem complexo, assim, né? Então, assim, tem laranja envolvido, tem um monte de coisa envolvida. O presidente do INSS foi demitido, outros diretores do INSS foram demitidos. Na real, o presidente do INSS foi afastado e daí se demitiu. Ah, tá, ele se demitiu, tá, beleza. Exatamente. Existe honra, né? Existe honra. E daí aqui, ó, tem uma matéria interessante aqui da Gazeta do Povo, dizendo que os leitores denunciam arbítrio e dificuldades de cancelamento de descontos. Ok, daí agora, o Fux, como é que é ligar pro 135 aqui, Fux? Já tive um cliente que estava aposentado, enfim, no INSS. Cara, se alguém já tentou ligar para essa central do 135, é uma experiência kafkaniana lá, né? É o processo, é um Detran gigantesco. O INSS é horrível, horrível, horrível. Não existe experiência de cliente comparado, né? Isso é engraçado como as pessoas simplesmente aceitam, tipo, como é um órgão estatal, é ok ele ser um lixo horrível, né? É o Exato. que a gente pode esperar do Estado, a gente não vai esperar alguma coisa boa. Isso me lembra o caso aqui, por exemplo, em Porto Alegre, que foi privatizada a distribuidora de energia da Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a CE. A CE sempre faltou luz seguidamente aqui em Porto Alegre, na região. Atendimento horrível. Nunca foi manchete. Foi privatizada no outro dia, quando caiu luz, foi chamada a empresa a dar explicações no Ministério Público, foi matéria de jornal, como a empresa não estava prestando serviço. E assim, é uma dissonância cognitiva. Exato. Se é o Estado fazendo, não tem problema nenhum. A gente aceita porque é assim, o Estado trata a gente mal o tempo todo, por que não seria, por que seria diferente? Se é uma empresa, é outra interpretação. É o caso desse cidadão aqui, né? Que é um dos 100 e tantos mil lá. O cara tem um desconto de 77,86, ou seja, o cara consegue, é um pouquinho versado em finanças para poder saber que ele está sendo descontado 77,86. A maioria das pessoas não faz a mínima ideia o quanto que é, né? E o cara tá tentando entrar em contato para parar com esse desconto, né? De 77 pila aqui que estão botando na conta dele, né? Cara, é terrível, assim, é que nem tu falou, é kafkaniano. Eu estava olhando assim, né? Tem tudo que é matéria. Está dizendo que o sindicato do irmão do Frei Chico, que é um desses sindicatos que presta serviço, né, possivelmente, entre aspas, para esses pessoal, teve busca e apreensão que ocorreu e que o sindicato estaria sendo investigado. Mas saiu uma matéria, o ICL, né, do Eduardo Moreira, o banqueiro esquerdista, aquele chato. ICL Notícias, aquele Isso, Eduardo ICL Moreira. Notícias. O Era aquela melhor parceria banqueiro do mundo, do Isso, universo, de toda a história. Exato, é o banqueiro ele é sócio do Felipe Neto, né, nesse ICL e tal. Sério? Acho que sim. Me confirmem isso, pessoal, mas eu acho que sim. É um canal de notícias esquerdoide com o objetivo de defender o governo, na minha avaliação. E daí, eles fizeram uma matéria com o diretor-geral da Polícia Federal, o chefão, que diz claramente que não é alvo de investigação o sindicato do irmão do Lula. Então, assim, quem é que tá mentindo? Será que ele foi alvo e daí veio a ordem de cima dizendo assim, não é para investigar isso aí. Será que isso aconteceu? Não sei. Mas alguém tá mentindo. Ou são os portais de notícia que tiraram essa informação de algum lugar, né? Tem no CNN, tem na tá por Gazeta, tudo, tá... não tem na matéria do Jornal Nacional que saiu, chegar a mencionar eles? Do Jornal Nacional eles não falam do irmão do Lula, né, cara? Então, ao menos eu não identifiquei aqui, mas eles não falam do irmão do Lula, né? Mas até no Jornal Nacional tá fazendo a cobertura disso, né? Então, isso tá chegando na mídia comum, porque eles não têm como segurar isso, né, cara? Assim, tá um ano e pouco antes das eleições, vai vir como uma bomba. Vamos ver se a memória do povão segue com isso. Então, estão todos os jornais falando, aqui tá Metrópolis falando, a Gazeta do Povo falando, que nem o Fux falou, é muita matéria, e eu acho que vai ser bastante estardalhaço aí pelas próximas semanas, né? Assim, acho que o Lula vai ter que achar alguma coisa do Trump aí pra ele se envolver pra ocupar a notícia aí, porque isso aqui vai estourar coisa feia. Bom, 6,5 bilhões de reais.
Bastante dinheiro. Ah, e diga-se de passagem, isso, de fato, uma das alegações de defesa do governo é que isso não começou agora, né? Mas o número aumentou significativamente nos últimos anos, né? Isso realmente já tinha, esses descontos já aconteciam antes. Assim, Não, né? e assim, pra mim Fala. pouco importa se é do, Exato. pra mim pouco importa, entendeu? O negócio tem que pegar os caras dessas entidades aqui e botar numa cadeia, entendeu? Porque os caras, pode até assim, eu tô dando até o princípio da dúvida aqui, pode até ser que o ministro lá em cima não saiba desses rolos aqui, entendeu? Pode ser porque o rolo pode estar muito embaixo, alguém abriu uma brecha e as entidadezinhas de baixo aproveitaram essa brecha para pegar dinheiro, entendeu? Pode ter sido, mas assim, o cara que pegou esse dinheiro tem que sofrer, né, cara? Tem que sofrer. Tô É dando o que princípio da dúvida aqui. a questão é que se ele estava prestando um serviço e se esse serviço foi contratado de fato ou não, Exato. né? Exatamente. Exatamente. Muito triste, mas é aquilo que a gente já espera, né? Uma coisa desse tamanho, dessa magnitude, que se propõe para ser dessa magnitude, é evidente que vai dar rolo, né? Então, vamos ver cena dos próximos capítulos. Ah, se preparem para coisas maiores aí, porque isso é só a ponta do iceberg. Vai vir coisa maior, com certeza. Era isso, Fux? Fechou. Fechou.